gente, tudo bem com vocês? Então, vamos lá para mais uma revisão aqui de Ciências Básicas de Biossegurança. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre molaridade e diluição de soluções. Bom, terminados os exercícios sobre molaridade, só para dar um susto em vocês, vamos passar para a diluição nas soluções. A diluição, ela serve para quê? Ela consiste no fato de você adsolver mais solvente a uma solução, né? Diminuindo a concentração do soluto. Você está diminuindo a concentração do soluto porque você está adicionando mais solvente. No entanto, você não vai alterar a quantidade de soluto, a massa de soluto que está presente na solução. Digamos que a gente tem a premissa de que a concentração do soluto em uma solução ela vai ser inversamente proporcional ao volume, ou seja, quanto maior for o volume da solução final, quanto mais solvente você adicionar a ela, menor será a concentração de soluto. A massa do soluto, a quantidade de soluto vai ser exatamente a mesma. Perceba aqui no exemplo que a gente tem 40 gramas de cloreto de hidróxido de sódio, GNaOH, em 1 litro de solução. Se eu adicionar mais 1 litro de água, eu vou ter 2 litros de solução, ou seja, eu aumentei o volume da minha solução por aumentar a quantidade de solvente, mas eu ainda tenho exatamente os 40 gramas de hidróxido de sódio. Então, nesse caso, a minha diluição, agora ao invés de ter 40 gramas de hidróxido de sódio por litro, eu vou ter 20 gramas de hidróxido de sódio por litro. Perceba que minha concentração mudou, mas a minha quantidade de soluto permaneceu a mesma. Show? Então, para trabalhar com diluição, a gente vai usar essa fórmula aqui. A gente vai trabalhar com massa, concentração de massa molar e com volume. Só que a gente vai diferenciar esses dois, porque a gente vai ter um cenário inicial e um cenário final. Lembra do exemplo anterior que a gente tinha uma situação, um pote com hidróxido de sódio e 1 litro de água, e a gente adicionou mais 1 litro de água, ficamos com 2 litros de água e a mesma quantidade de hidróxido de sódio. A gente teve um cenário inicial e a gente vai ter um cenário final. Uma primeira concentração de uma determinada quantidade de soluto pela quantidade de volume de solvente que a gente tem ali, e na situação seguinte a gente vai ter um aumento ou um decréscimo de concentração por mexer na quantidade de solvente. Então a gente vai usar as nomenclaturas MI para se referir à concentração molar inicial, MF para a concentração molar final, VI para volume inicial e VF para volume final. E a gente vai usar essa fórmula. MIVI é igual a MFVF. A gente tem essa equivalência. E concentração inicial, volume inicial, é igual a concentração final, volume final. Vamos à resolução das questões. Primeira delas, qual deve ser o volume de água adicionado a 50 centímetros cúbicos de solução de hidróxido de sódio, NaOH, cuja concentração é igual a 60 gramas por litro para que seja obtida uma solução de 5 gramas por litro? Então, gente, a resposta que a gente vai ter vai ser a alternativa C, 0,55 litros. Por quê? Primeira coisa que a gente vai fazer é mexer aqui na métrica que a gente tem. Centímetro cúbico não é parâmetro para a gente trabalhar com diluição das soluções, a gente vai trabalhar com litro. Então a gente vai fazer a conversão de centímetro cúbico para litro. O volume inicial a gente tem que é igual a 53 centímetros cúbicos. 53 centímetros cúbicos é igual a 50 ml. Convertendo 50 ml em litros, a gente vai ter que é equivalente a 0,05 litros. Aí, a partir disso, a gente vai substituir na fórmula. A gente tem que a concentração inicial multiplicada pela concentração, pelo volume inicial, é igual à concentração final multiplicada pelo volume final, de acordo? Qual que é a minha concentração inicial? Minha concentração inicial é igual a 60 gramas por litro, que eu vou multiplicar pelo meu volume inicial, que é de 0,05 litros, que vai multiplicar, que é igual, né? A gente vai igualar a concentração final. Eu mexi na concentração de modo a ficar com 5 gramas por litro no final. Então eu tenho 5 gramas por litro, que vai multiplicar a variável que eu desconheço, que é o meu volume final, que é justamente o que eu quero descobrir. Então eu vou fazer aqui
Vou fazer. Aqui eu faço a resolução, né? 60 gramas eu multiplico por 0,05 dá 30 gramas. Continuo igualando, permaneça igual, né? Os 50 gramas que ainda continuam multiplicando a minha variável que eu não conheço. Aqui eu poderia jogar para um lado, eu poderia manter a variável lá. Por estética, a gente joga para o lado esquerdo. Você joga para o esquerdo, joga o direito para o esquerdo, e aquele que está, ele vai fazer a operação inversa. Ele não está multiplicando 30, ele vai para o outro lado dividindo. Então a gente vai ter que a minha variável é igual a 30 gramas dividido por 5 gramas por litro. Então eu vou ter 50 gramas por litro, perdão. Eu vou ter que o valor final, o volume final, é igual a 0,6 litros. 0,6 litros equivale a 600 ml, que equivalem a 600 centímetros cúbicos. Então eu tenho como resposta a letra C. Não, perdão. Aqui no caso, não acaba aqui não. Olha a pegadinha. Eu perdi uma pegadinha com a resposta na minha cara. O volume de água adicionado é de 600 gramas, né? Mas eu já tinha de 600 centímetros cúbicos. No entanto, eu já tinha 50 centímetros cúbicos antes, que equivalia ao meu volume inicial. Aqui eu tenho que fazer a diferença entre o volume inicial e o volume final. Nesse caso, eu tenho 0,55. Então, cuidado, gente. Não façam igual eu, que com o exemplo na cara, eu estava dando a resposta errada. Às vezes, na pressa, a gente vai olhar e vai falar assim, ah, já achei a questão aqui, ó, 600 centímetros cúbicos, acabei aqui. Não, não é ali. É 0,55 litros. Show? Então, cuidado. Quando chegar no final, você tem que sempre diminuir o volume final, você tem que tirar o volume inicial para conseguir achar quando você tiver incógnita no volume. Então, já começamos bem pegando uma pegadinha legal aí, pegando uma pegadinha ótima. Pegamos essa situação aqui, justamente onde a gente tem que, para achar a variável volume, frisem isso bastante, anotem aí para não esquecer. Para achar a variável volume, quando essa for o pedido da questão, tomar cuidado e sempre retirar o volume inicial de modo a não prejudicar o valor final que vocês acham, para não achar um falso positivo. Show? Qual é o volume da solução aquosa de sulfato de sódio Na2SO4 a 60 gramas por litro, que deve ser diluído por adição de água para se obter um volume de 750 ml de solução a 40 gramas por litro? Então eu quero achar aqui uma quantidade de soluto. Eu vou ter que a resposta vai ser B, 500 ml. Por quê? Vou pegar aqui os dados que eu tenho. Qual que é a minha concentração inicial? 60 gramas por litro. Qual que é o meu volume final? 750 ml, o que equivale a 0,75 litros. Quando não tiver em litro, eu tenho que automaticamente fazer a conversão. Então nunca se esqueçam, quando vocês estiverem elencando os dados da questão que vocês têm, trazendo dessa forma, que eu acho que fica muito mais fácil de visualizar, sempre já olhem para ver se está na mesma métrica que deveria ser ou não. Se vocês vão ter que fazer a conversão, como foi o caso aqui. Convertemos 700 ml, 750 ml para 0,75 litros. Vou ver a minha concentração final, que é igual a 40 gramas por litro. Então, estou tendo uma concentração diminuída. Vou aplicar na fórmula. A fórmula é concentração inicial que multiplica volume inicial, que é igualado à concentração final que multiplica o volume final. Concentração inicial 60 gramas por litro, volume final inicial eu não tenho, é uma variável que eu quero achar, 40 gramas por litro é a minha concentração final e 0,75 é o meu volume final. Então eu vou fazer aqui meu cálculo, vou usar a fórmula bonitinha, vou fazer multiplicar quem eu posso, que é 40 gramas por 0,65. Vou ter o valor de 30 gramas. Aqui eu tenho o 60 que está multiplicando, ele vai para o outro lado e dividindo, então automaticamente ele passa para o outro lado, já fazendo a divisão, 30 gramas por 60. O meu volume inicial é de 0,75 litros ou 500 ml. Bora para mais uma. 200 ml de solução, 24 gramas por litro de hidróxido de sódio, são misturados a 1,3 litros de solução de 2,08 gramas de mesmo soluto, ou seja, hidróxido de sódio. A solução obtida é então diluída até um volume final de 2,5 litros. A concentração em gramas da solução após a diluição é aproximadamente igual a... Quem tiver que dar pausa aí.
vamos ter que a resposta vai ser 3. Por quê? Vamos lá. Primeiro a gente vai calcular a massa de hidróxido de sódio. Para isso a gente vai fazer uma regra de 3 básica aqui. Em 24 gramas de hidróxido de sódio para 1 litro de solução, a gente tem essa proporção. 24 em 1 litro de solução, 1000 ml, a gente tem 24 gramas de hidróxido de sódio. Em 200 ml eu sei? Não, então eu vou fazer uma regra de 3 básica aqui. Multiplico 24 por 200 e 1000 por x. X é a minha variável que eu quero achar. Está multiplicando, vai para o outro lado dividindo, eu vou ter 200 que multiplica 24 dividido por 1000. X é igual a 4,8 gramas de hidróxido de sódio, ou seja, eu vou ter 4,8 gramas de hidróxido de sódio numa proporção de 200 ml de soluto, de solvente. Então eu tenho aqui 2,8 gramas de hidróxido de sódio, vou fazer o mesmo cálculo para ter a concentração, qual o valor de hidróxido de sódio que eu vou ter em 1 litro 300. Então, para isso, eu tenho a mesma proporção. Se eu tenho aqui 2,08 gramas de hidróxido de sódio são encontrados em 1000 ml de solução, eu faço essa comparação, essa equivalência e aplico a regra de 3, onde eu vou multiplicar 2,08 gramas por 1,300 e eu vou multiplicar 1000 pela minha variável que eu quero achar, que é o valor do soluto para essa proporção. Então, eu vou ter que x é igual a 1.300, que multiplica 2,08 dividido por 1000. Faço as anulações, tenho x igual a 2,704 gramas de hidróxido de sódio. Na diluição, a massa de hidróxido de sódio não muda. Lembra que eu falei? O que muda é a concentração do soluto, é a quantidade de soluto, que muda a concentração, que muda é a massa do solvente, que muda a concentração do soluto sem mudar a massa do soluto. A massa continua a mesma, continua intacta lá. Então, eu vou fazer o cálculo da concentração. Eu tenho aqui 4,8 gramas mais 2,704 mol de hidróxido de sódio em 2,500 de solução. Eu quero a proporção para 1 litro. Então, eu tenho um valor acima para 2,500 e eu quero saber qual o valor que eu tenho daquela proporção quando eu tenho 1000, ou seja, 1 litro da solução. Então aqui foi usado o y só para identificar como uma variável diferente, né, das demais que a gente veio aplicando como x, poderia ser x ou poderia ser qualquer outra letra da preferência de vocês. Vou ter 1000 que multiplica 7,504, que é a soma dos dois valores que eu terminei achando para a minha quantidade de soluto em hidróxido de sódio, que é dividido pelo valor do volume que eu tenho para essa questão, que é 2,500. Vou ter y igual a 3 gramas por litro de hidróxido de sódio. Percebam então que às vezes a interpretação leva a que a gente não use a fórmula padrão. Eu, Luciano, sou a pessoa de quando eu não entendo as questões, eu tento resolver com regra de 3. Às vezes resolve. Então, assim, eu sou muito fãzinho da regra de 3, porque às vezes você fazendo algumas comparações, termina caindo igual nessa questão aí, que com regra de 3 você consegue resolvê-la, não precisando de fórmula, porque ela não se aplica nesse caso. Show? Na diluição de uma solução, podemos afirmar que a massa do solvente permanece constante. A massa do soluto permanece constante. O volume da solução permanece constante. A molaridade da solução permanece constante. Ou a molaridade da solução permanece constante. Isso daqui é uma questão de verdadeiro ou falso, se você me indicar qual que é a verdadeira. Alternativa B. A massa do soluto permanece constante. Sempre lembrar que em diluição da solução, é isso que eu acabei de falar no slide anterior sem saber que tinha esse slide agora. Quando você faz a diluição das soluções, você tem um acréscimo de solvente, você diminui a concentração do soluto, no entanto você não mexe na massa do soluto. Por quê? Porque a massa do soluto permanece constante. Se tinha 40 gramas de hidróxido de sódio antes, vai continuar tendo 40 gramas de hidróxido de sódio depois. Só que como eu mexi no solvente, eu posso aumentar a concentração, posso apresentar uma maior concentração por litro, ou eu posso diminuir, no caso, se eu estiver diminuindo a quantidade de volume do solvente. Show? Qual será o volume de água que deve ser acrescentado a 300 ml de uma solução 1,5 mol por litro de ácido clorídrico HCl para torná-lo a 0,3 mol?
Então eu tenho uma concentração inicial alta e eu quero reduzir essa concentração final. E eu tenho um valor de volume inicial que é de 300 ml. Qual o valor que eu vou achar para essa questão? Então, gente, aqui eu vou fazer então a leitura dos dados que eu tenho. Eu tenho um volume adicionado? Não. Então eu não tenho volume final. Eu tenho volume inicial, 300 ml. Molaridade inicial também tenho 1,5 mol por litro. Molaridade final também tenho 0,3 mol por litro. Como o volume final não me foi fornecido, então ele vai ser a variável que eu quero encontrar. Vou aplicar a fórmula, molaridade inicial que multiplica o volume inicial é igual a molaridade final que multiplica o volume final. Então eu tenho 1,5, que é a minha molaridade inicial, que multiplica 300, que é o meu volume inicial, que é igual a 0,3, que multiplica 300, né, que é o meu volume inicial, mais o meu volume adicionado. Então eu vou ter 450 igual a 90, mais 0,3 que multiplica VA, que é o volume adicionado, que é a variante que eu não tenho, que é o valor que eu não tenho, na verdade. 450 menos 90, que está do outro lado positivo, ele vem para o lado de cá negativo. O 0,3 continua lá, porque ele está multiplicando a princípio. Vou ter 360 igual a 0,3 que multiplica VA. VA é a variável que eu quero, que é a variável, a variante adicionada. Variante? Variável. Variante é mutação. Variável adicionada, que é igual a 360, que está multiplicando e vai para o outro lado dividindo. Então, eu tenho 360 dividido por 0,3. Eu vou ter que o volume adicionado é igual a 1.200 ml. Então, a minha resposta vai ser a letra C. Então, bateu? Bateu. Letra C, a resposta. Questão finalizada. Ao adicionar uma quantia de 75 ml de água diretamente em 25 ml de uma solução a 0,2 mol de cloreto de sódio, obtemos uma solução de concentração molar igual a... Os dados fornecidos que a gente tem é volume adicionado 75, concordam? Eu tenho volume final? Não. Volume inicial 25, molaridade inicial 0,2, molaridade final não sei. Como o volume final ele não foi fornecido, vamos calcular por meio dos volumes inicial da água que foi adicionado. Se eu sei que eu tinha 25, adicionei 75, vai ser super fácil definir aqui quem foi o meu valor final para volume. E foi 100 ml. Eu faço a soma básica aqui de 25 mais 75, que vai 2, 100. Matou aqui a questão. O volume final eu já achei essa variável. Em seguida, eu vou utilizar a fórmula da diluição em molaridade. Eu tenho aqui a molaridade inicial multiplicada pelo volume inicial é igual à molaridade final multiplicada pelo volume final. Todos de acordo? Todo mundo já sabendo essa fórmula de cabeça? Já, né? Tô cansado já. Molaridade inicial, eu achei que ela tem 0,2, né, de dado. Essa questão. 0,2 de dado. E que está multiplicando 25, que é igual à minha molaridade final, que eu desconheço, multiplicando 100. Eu tenho, então, 0,2 vezes 25 é igual a 5. Molaridade final, multiplicando 100. Está multiplicando de um lado, vai para o outro lado dividindo, então eu tenho aqui a troca por uma questão estética, né? Eu tenho estética e didática, eu faço a troca aqui, né, da variável que está do lado direito, eu trago ela para o lado esquerdo. Automaticamente, quem está do lado esquerdo, eu troco para o lado direito. E o 100 que estava multiplicando, que aí viria também para o lado esquerdo, acompanhando a molaridade final, eu já jogo debaixo dele fazendo uma operação inversa. Ele está multiplicando e vai para o outro lado dividindo. Então, tudo que tem número para um lado, tudo que tem letra para o outro. Então, eu tenho 5 dividido por 100, vou ter que a minha molaridade final é igual a 0,05 mol. Show? Chegamos ao fim de mais uma revisão. Você já sabe meus contatos, é só me mandar um oi lá, qualquer coisa, me socorre, que a gente tenta resolver. Espero que você tenha ajudado, espero que vocês tenham entendido, espero que os exemplos tenham ajudado em alguma coisa, tenham facilitado a vida de vocês. Parte de cálculo é mais enjoadinha. Eu falo, eu falo enquanto aluno e sofredor igual a vocês. Não sou a melhor pessoa em cálculo.
Não tenho certeza se eu sou bom para explicar. Se eu falhei em explicar para vocês, me perdoem. Mas me chama lá no privado, me chama, manda uma mensagem no grupo, a gente tenta resolver, a gente tenta quebrar a cabeça junto. A gente consegue, a gente sobrevive. Porque nem sempre a gente espera que a gente vai entrar na graduação de biomedicina, a gente vai precisar mexer com tantos cálculos, e às vezes a gente precisa em alguma disciplina ou outra. Mas não se desesperem que tem muita coisa além de cálculo na nossa vida. Então, assim, é só uma fase. Todos nós sobreviveremos, tá? Tamo junto e qualquer coisa é só me chamar, gente. Beijo, ótima semana pra vocês, tudo de bom, viu?